Hora de falar sobre Memphis Depay e mais problemas para o Timão relacionados ao holandês. Tenho contado para vocês já há algum tempo sobre uma dívida relacionada ao título do Campeonato Paulista, aqueles 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos que se transformaram em 5 milhões e 200 mil por conta de uma multa pela falta de pagamento. Pois bem, no dia 20 de agosto vão vencer mais 2 bônus no contrato do Memphis, e ele já bateu ambos. Nesse momento, essa nova dívida é de 11 milhões de reais, que vai se somar aos 5 milhões e 200 mil, todos os valores livres de impostos. Primeiro bônus já alcançado por ele ter participado de mais de 70% dos jogos do Corinthians no primeiro ano de contrato. Por conta disso, ele tem direito a 6 milhões e 300 mil reais. O segundo bônus diz respeito a gols e assistências. Nesse momento, ele tem 27 participações em gol. Se ele conseguir alcançar 30 até o fim desse mês, em vez de 4 milhões e 700 mil, vai ter direito a mais 6 milhões e 300 mil. Então, nesse momento, esses 2 bônus já garantiram ao Memphis 11 milhões de reais, mas a conta final pode bater 12 milhões e 600 mil reais, que se somam aos 5 milhões e 200 mil do prêmio do Campeonato Paulista. Memphis que anda incomodado com a demora no pagamento e, além disso, com o fato de que a nova diretoria tem dado pouco suporte e respostas para ele. Ele não sabe com quem se comunicar, até porque na antiga administração, Pedro Silveira, diretor financeiro e responsável por sua contratação, era o cara com quem ele sempre conversava sobre esses problemas. Só para completar, contar para vocês que muita gente está afirmando que na próxima segunda-feira o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, fará uma reunião para debater a possibilidade de recomendação de expulsão do ex-presidente André Sanches por conta da utilização de um cartão corporativo. O Andrés, enquanto presidente, usou o cartão do clube para pagar despesas pessoais em 2 cidades no Nordeste, em viagens particulares dele. O Andrés admitiu o erro, garantindo que usou o cartão errado, disse que vai devolver o dinheiro. Mas é importante contar que a reunião da próxima segunda-feira já havia sido marcada há bastante tempo e não tem na pauta a possibilidade de debate sobre esse tema. Primeiro, a tendência é que o Andrés seja alvo de uma discussão no Conselho de Ética, depois no Conselho de Orientação e, por último, no Conselho Deliberativo. Bora fechar o vídeo para falar sobre uma informação sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chamou mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São eles o Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Hora de falar sobre o Palmeiras. Batalha. A gente sabe que jogador em clássico, meu irmão, eles dão a vida num derby. Então o Memphis, quando ele quer jogar, e aí é outra história, é indiscutível, ele é muito bom, ele é acima da média. O Memphis pode resolver o derby para o Corinthians na Copa do Brasil. Essa é a questão. Aí o torcedor vai vir cobrar a gente. Vocês queriam... A gente não quer que o Memphis vá embora. A gente está questionando um contrato de 6 milhões de um jogador que falta no treino sem comunicar, né, Lívia? É isso. E assim, eu acho que nesse contexto todo, Samir, muita gente vai falar, mas
o Corinthians atrasa mesmo, o Corinthians é caloteiro, o Corinthians não sei o quê, mas não é como se ele estivesse há 3 meses, 4 meses sem receber o salário dele, sabe? Não, não é sobre isso. A gente está falando de salários astronômicos, muito acima do próprio mercado brasileiro. Quando a gente olha, assim, é um salário que está muito acima desse já super inflacionado mercado brasileiro de futebol. Então, uma situação totalmente fora da curva. Então, a gente não pode tratar o Memphis da mesma forma que a gente trata, por exemplo, no elenco o Rian. A gente, sei lá, fala aí algum outro jogador, Matheus Donelli, Kaique, a gente não pode colocar o Memphis na mesma prateleira dos outros atletas que ganham um valor muito, muito, muito menor. Então, assim, eu acho que, e essa frase, né, já foi falada muitas vezes dentro do Parque São Jorge por várias pessoas, e eu escutei isso algumas vezes. O que aconteceu ontem, o que aconteceu na quarta-feira com o Memphis foi um chilique, foi uma birra, que veio, inclusive, na sua coluna, Samir. Isso não é positivo. Isso é uma atitude imatura do atleta que ganha 6 milhões de reais por mês. Então, essa é a minha opinião, olhando para esse contexto, principalmente do marketing que o Memphis faz em cima dessa coisa de ser gente como a gente, de ser um cara humilde, e depois a outra questão de bola, de campo-bola mesmo, porque a gente viu o Memphis sumir em campo em partidas importantes, a gente vê muitas vezes o Memphis não quer jogar no gramado ruim, lá sei lá, o Corinthians foi jogar recentemente aí a Copa Sul-Americana em gramados bem ruins e tal, não, né, encheu o saco e tal. Então, assim, eu acho que tem muitos outros elementos, não é só a questão do pagamento, sabe? É uma questão de comportamento mesmo, que a gente acaba relevando por ser uma super estrela. Mas eu acho que também tem um limite da situação, que é o Corinthians não ficar refém de um atleta. Eu acho que isso não pode acontecer. Gente, deixa o like aqui, né? E vocês que estão com a gente, muito obrigado pela presença de todos, né? Até o Eduardo está questionando aqui os nossos comentários, né? Falando que, né, que o que está em contrato tem que ser pago, a culpa é do Corinthians. Claro, nós não estamos defendendo um atraso. A questão é... Alguém disse o contrário aqui? Só por minha curiosidade, alguém disse o contrário disso aqui? Não, ninguém disse. A questão é sensibilidade. O que a Lívia falou aí, não são 3 salários atrasados, nem 2, que ele recebe 6 por mês. É uma premiação que uma diretoria assumiu, né, pegou uma bucha de vários pepinos, o clube estava numa situação bem complicada, conseguiu já pagar a imagem, não deve nada para o Memphis, não tem nada em atraso, ele ganha 6 milhões por mês, mais luvas de 5 milhões semestrais, e ele está cobrando e magoado porque não recebeu 4 milhões. Eu acho que isso é de cada um, viu, Vitão? Por exemplo, por exemplo, o UOL me deu... Eu estou no UOL há mais de 10 anos. Aí o UOL, por exemplo, um dia, enfim, fala assim, esse mês aqui teve um probleminha aí, eu vou ser radical, vou jogar tudo pro alto, né? Eu acho que não aparece para live, Samir. Não aparece para live e não dá justificativa. É isso, meu ponto. Você pode falar, não vou fazer, beleza, mas você avisa a chefia. Você não vai chegar na hora e o Alívio aqui, cadê o Samir? Né? Então ele fosse homem, fala assim, olha, enquanto não pagarem, eu não vou trabalhar, não recebi e anuncia. Isso. Não aparece e falar, não sabia que iam perguntar de mim. É chamar nós 3 e mais 30 milhões de idiota, né? Então, é exatamente isso. Não, e ainda falar que, não sabia que tem essa repercussão toda. Não. Cara, você xingou, provocou o Neto na música, virou matéria em tudo quanto é lugar. Pô, não, né? Aí não, né? Ele subiu na bola sabendo que é da manchete. Ele provocou o Neto, respondeu sabendo que é da manchete. Ele não foi treinar para chamar o holofote. Ele também sabia disso. Se ele acertou, errou, eu acho que ele errou, é outro ponto. Mas não foi falta de entender que isso ia ser notícia, né? Ele talvez achasse, pode até ser que isso aqui, um erro de avaliação assim, bom, vai ser notícia positiva, que vão falar, tem que pagar o cara, e não criticarem por ele. Talvez ele tenha errado a avaliação. Mas que é errado você não comunicar, não aparecer, que ia ser notícia, se ele não é uma pessoa que tem menos de um neurônio, ele sabia, né? Eu quero acreditar que ele tem 1,5 neurônio.
O problema é assim, o problema é que o que vai dizer se o Memphis está errado ou certo, infelizmente é assim no Brasil, no futebol, e muitas vezes na nossa profissão, é o resultado dentro de campo. Então, por exemplo, a gente vai ter o mata-mata da Copa do Brasil contra o Derby. Se o Corinthians eliminar o Palmeiras com o Memphis sendo decisivo, a gente é culpado de tudo que a gente falou aqui. Se o Palmeiras elimina o Corinthians se o Palmeiras elimina o Corinthians e o Memphis não faz nada, todo mundo aqui vira herói. Realmente, vocês tinham razão. Infelizmente é assim, né, Vitão? Eu vou torcer para a gente ser culpado. Agora, o ponto é o seguinte, cara, assim, o certo é o certo, o errado é errado, dependendo do que aconteça. De novo, minha visão de vida, minha ideologia de vida, meu jeito de ver o mundo é sempre no viés trabalhador. Eu sempre fui trabalhador, eu nunca fui o dono do lugar que eu trabalho e tal. E minha questão não é grana, a minha questão é coleguismo. Então, assim, se por acaso você deu o exemplo do UOL, eu estiver satisfeito com o UOL, que não é o caso, tanto que eu tô aqui, eu vou avisar a minha chefia, e posso até não vir aparecer, mas eu jamais eu ia deixar vocês dois na hora. Cadê o Vitor? Você tem colegas, não é eles, tem 25 pessoas, você já ganha assim, você já tem um contrato, a premiação eu já acho muito questionável, porque você chama para si uma coisa coletiva, isso eu já acho estranho. O cara ganhar mais, eu acho certo, eu acho errado essa coisa de tratar igual desiguais. O cara ganha 6 milhões, que ele é melhor que o Kaique, tem uma história, mas vamos cobrar por 6 milhões, não por 100 mil. Então, assim, meu ponto é como o cara, o que eu acabei de dar exemplo do Tevez. Não tinha uma pessoa no time do Corinthians da época, eu cobri aquilo lá o tempo todo, eu era repórter setorista, estava lá o dia inteiro dentro do clube, que era no clube que se treinava, e reclamou dele. Não teve um jogador. Né? O Betão era porta-voz, já que o Tevez falava uma língua meio esperanto, ninguém sabe o que ele falava uma língua que só ele entendia, mas assim, dentro do grupo, ele reclamou de atrasado, inclusive, fez o que ia pagar para todo mundo, não foi assim, eu quero meu bicho. Não, vai pagar, mas vai pagar para todo mundo. A forma que você... Eu achei incrível ele ir na favela de São Bernardo, ele ir no samba, aliás, eu acho incrível, desde que não seja um marketing, né? Desde que não seja esse é o meu ponto. Isso, então, aliás, a moça lá faz umas raizadas maravilhosas, parabéns. Agora é o seguinte, vamos mudar do assunto mesmo, a gente falou bastante sobre isso, falar um pouco do mercado da bola, ainda tem muita coisa para a gente falar de Corinthians nesse programa. Deixa o like aqui embaixo, tá? Vote também se você acha que o Memphis deve sair ou permanecer no Corinthians. Vamos falar de mercado da bola. O Corinthians não contratou ninguém, Olívia. O que está acontecendo, Lívia Camino? O que está acontecendo é que não tem dinheiro, Samir. Isso que está acontecendo. Pedidas um pouco acima do esperado. Caso do Carlos Vinícius também sendo analisado com muita cautela, porque não é necessariamente a posição prioritária, né, do Corinthians, né, que prefere um atacante de beirada, se for contratar um nome para a posição no ataque. E assim, um outro detalhe, né, é que, em tese, o Corinthians agora, né, com essa abertura de janela no dia 10 de julho, tem apenas um mês até a votação do impeachment do Augusto Melo. E isso também é citado nos bastidores, porque haverá uma troca de comando, muito possivelmente, ou com uma nova votação para a presidência, por meio de votação indireta do Conselho Deliberativo, ou o retorno do Augusto Melo. E aí isso também pode comprometer negociações que estiverem em andamento ou que estiverem próximas de serem fechadas. Então, isso também é uma preocupação da gestão interina e que adota muita cautela no mercado para não fazer nenhuma loucura e depois acabar metendo os pés pelas mãos e prejudicando o Corinthians, né? É verdade, né, Vitão? Porque, por exemplo, o Osmar Stabile fecha um negócio de 7 milhões de euros com o Biel, daqui um mês ele não é presidente do Corinthians, imagine, poderia ficar uma herança aí horrível, né, para os próximos, né, como que já é de praxe no Corinthians, mas essa é a questão. O Corinthians não fechou ninguém aí, não fechou nenhuma contratação, não fechou com ninguém, tem a beirada de campo, a Lívia falou bem do Carlos Vinícius, eu mudei de ideia, viu, Vitão, do Carlos Vinícius, tá? Na semana passada eu era contra, falavam-se de 2 milhões, 1,5 milhão,
Hoje o Carlos Vinícius pede 900 mil por mês. O Corinthians pode até negociar isso, porque ele está muito afim de jogar no Corinthians, não fechou com ninguém ainda. É um cara que tem 10 anos de Europa, talvez seja uma opção boa no mercado, porque a gente tem que encontrar um equilíbrio na hora de analisar o mercado. Nada muito caro, mas também não vai... Se você trabalha no Corinthians, você tem que reforçar o Corinthians, é um grande clube de primeira divisão. Futebol é caro. Então tem um jogador que está pedindo 900 mil, sem luva, sem nada. Eu já comecei a achar uma boa, porque o Memphis não consegue fazer jogos, né, sequenciais. O Yuri também está de fora, por exemplo. Eu acho que seria um cara ali para fazer uma boa sombra, mas enfim, até agora o Corinthians não avançou nessa questão do Carlos Vinícius. Como a Lívia disse, não é a prioridade a posição de centroavante. Queria que você analisasse essa questão do mercado. O Vitinho, né, o Corinthians se interessou, aquele Vitinho lá, que era do Flamengo, tá sem clube. Queria o Vitinho. Só que ele não é o Vitinho seria ótimo, né? Só que o Vitinho tem vários clubes aí querendo o Vitinho no Brasil e talvez clubes que vão oferecer muito mais que o Corinthians, ô Vitão. De Vitinho para Vitão. Eu não curto craques no diminutivo, tenho preconceito. Não, tô brincando. Assim, na minha cabeça, o Corinthians tem uma dívida, tem grana, e futebol se faz com dinheiro, porque se você não classifica na Copa do Brasil Libertadores, não entra dinheiro, a roda gira. Então não é uma conta de padaria que você põe a caneta, some mais, tem que fazer contas. Mas não acho que um jogador de que vale 900 pau por mês tem que ser um titular absoluto. Então eu não traria, enfim. Por esse valor, não tenho certeza se vai dar certo, não traria. Mas assim, se você pensar como eu estou pensando, não traria quase ninguém aí, viu? Porque nem o Memphis por 6 milhões. Custo-benefício. Não, 6 milhões de Memphis é absurdo, ninguém paga. Não existe um jogador no Brasil, fale um aqui que atua no Brasil, que vale 6 milhões por mês. Não tem. Acho que nenhum. Bom, e o Flamengo, por exemplo, o Pedro não foi nem relacionado para o jogo de São Paulo amanhã, não vale isso, que é um centroavante que joga a Copa do Mundo. Mas vamos lá. Sobre o Corinthians, vive uma situação política complicadíssima, que é o seguinte: a gente mesmo aqui, se a gente vai emprestar dinheiro, você lá em casa que está vendo, você vai emprestar dinheiro para um amigo seu que você sabe que não paga, para um parente, você vai fazer o quê? Você vai botar 200 mil coisas, né? Então o Corinthians, além de ter essa fama recente, justificada de mal pagador, o cara não sabe daqui um mês quem vai estar lá. Se dia 9 tem sócio, depois do sócio, se for retificada a saída do Augusto, que é o cenário muito mais provável hoje, a gente não sabe quem vai ser o presidente, se vai ser o Rosalá, se vai ser o Calil, se vai ser se vai ser o Osmar que tem a caneta. A gente não sabe quem que vai ser o presidente daqui. Quem decide é o conselho, em chapas que ele decide entre si. Então, assim, como que você negocia esse cenário? Quem está negociando? Ou você põe no Corinthians quem não tem mercado, então é a hora. Ou se você tem mercado, você vai botar milhões de condições a mais para levar para o Corinthians e não para outro clube estabelecido. Você concorda? Então é um péssimo momento para divulgar, fora a vergonha que o Corinthians passou com o Biel recentemente ali, que é querer e não querer, e depois dizer assim, que é um sinal que você dá para o mercado que você não consegue trazer, e ainda agradece o cara que você não trouxe. Então eu acho muito complicado, e essa situação do Corinthians abriu a janela, enquanto não resolver politicamente, nem dizer se é certo ou errado quem vai assumir, mas tem um cenário para o mercado, ó, quem manda esse cara até o dia tal, ele que manda. Qualquer negociação do Corinthians, além da fama recente, é muito complicado. Agora, 900 pau para o Carlos Vinícius, você é uma pessoa de bom coração, você ora bastante, tem Deus no coração. Eu sou uma pessoa mais fria, não pagaria, Samir. Não é, que eu tô pensando aí, o Yuri vai embora, o Yuri se machuca, aí vem o Guinegão que não tá pronto ainda, ou vem o Romero, entendeu? Vem o Thales com aqueles ombros maravilhosos mexendo, e aí eu fico pensando, né, num substituto, ô Vitão, porque o trio da frente lá não se decide, né? Isso aí dá até uma boa matéria, uma boa pauta pra gente, Olívia, aquelas dobradinhas. Você sabia que o Dorival Júnior, sabe quantas vezes ele contou com o trio Garro, Memphis e Yuri no Corinthians? Quantas? Nenhuma. O Dorival não comandou o Corinthians com os três em campo. E foram apenas 5, ele teve 11 jogos no Corinthians, né? Ele comandou o Corinthians em 11 jogos. Em 5 jogos, ele teve só um dos 3. Nos outros 6, ele teve 2 dos 3. Então, olha só, é isso que eu falo. O Corinthians, mais do que reforço, precisa ter um time que jogue.
Eu tô batendo nessa tecla já há um bom tempo. É reforço, é reforço. O time titular do Corinthians é um time bom, um time competitivo, que bate de frente com o Palmeiras numas oitavas de final de Copa do Brasil, como venceu o Campeonato Paulista. Ainda mais o Palmeiras sem o Paulinho e sem o Estevão agora. Bate de frente. A questão é, eles vão estar lá no dia 30? Ninguém pode garantir, porque o Carrillo faz um jogo, 2 não pode. O Memphis faz um jogo, 2 não pode. Né? O Yuri teve um problema aí, a lesão. O Garro, a dor no joelho que ele teve esse ano foi a mesma do ano passado, só que esse ano é direito dele, ele decidiu, né, vou jogar sem dores. Enfim, o José Martínez faz que agora ficou confirmado, Samir, que vai ser para o resto da carreira dele, né? Lidando com essa questão do joelho. O Heverson Pimentel, preparador físico do Corinthians, chefe, né, do departamento de preparação física, falou sobre isso na coletiva de imprensa, né, a última antes de abrir aí os treinos, né? A primeira, depois que eles retornaram das férias. Então, assim, é um momento que a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Algum desses jogadores, em algum momento, agora nesse segundo semestre, vai ter algum problema físico. É complicado. Agora, enfim, né? Tem poucos minutos e muita coisa. Olívia, me fale do Augusto Melo. Existe alguma chance dele voltar à presidência do Corinthians na Assembleia depois dessa notícia de que Acho que a gente travou de novo aqui no StreamYard. Tá rolando, gente? Vocês conseguem me ouvir? Eu acho que a gente caiu de novo. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo aí ao Alerta Corinthians, muito obrigado pela audiência de vocês, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians. O Corinthians vai no mercado da bola em busca de contratações, procura aí um substituto para o Igor Coronado. O Igor Coronado que está aí, voltou para a Arábia Saudita, né? Voltou para a Arábia Saudita. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Qual seria o substituto ideal para o Igor Coronado? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. E vai, Corinthians!